Qual é, meus consagrados? Estamos aqui de novo. Dessa vez eu vou falar antes. Antes de tudo aí, quem puder dar um like, se inscrever no canal, compartilhar, vou ficar muito grato. Hoje eu vou falar sobre Paraguai, sobre coisas que eu passei, sobre o meu ponto de vista, experiências. E antes de tudo é sobre o que eu penso, sobre o que eu vivi. Eu vou falar a partir do momento que eu decidi morar lá, não da primeira viagem que eu tive. Cheguei no Paraguai dia 21 de fevereiro de 2018. Na cara e na coragem, eu tinha, cara, muita pouca grana. Eu não lembro quanto, mas era papo de... Eu devo ter ido com uns R$500, não lembro. Só que eu fui com casa pra ficar a princípio. Nessa época eu conhecia várias pessoas lá, né? Só que eu só fiquei uma semana nessa casa e teria que correr atrás para arrumar outro lugar para ficar. Naquele momento eu já vinha escutando muita música em espanhol, já vinha praticando e digamos que eu tinha um espanhol um pouquinho melhor, mas era bem ruim, bem ruim. Sei lá, de 0 a 10 eu acho que o meu espanhol ali era um 3, vai. Sabia falar meu nome, tipo assim, idioma de Amocai, essas coisas assim. E é aquela situação que eu já comentei em outros vídeos, que no Paraguai fala do idioma também oficial. Não é dialeto, é idioma. Então o país tem 2 idiomas oficiais. Primeira semana eu lembro que comecei a caçar coisa pra fazer, Arrumei uma parada lá que era estilo Inodê, só que eu não sabia. Cheguei lá, fui pro escritório do lugar, um lugar bem ruim. Parece que alugaram um lugar qualquer assim, meteram umas cadeirinhas no bagulho e pronto. Era bem zoado. Mas beleza, eu precisava de trabalho. E aquela coisa, né? Motivacional, aí tinha um sino que tocar pra comemorar não sei o quê. Falei, caraca. Só que naquele primeiro momento ali, eu tive digamos que uma pequena vantagem, porque eu tava num bairro que tinha muitos brasileiros. Então, eu acabei tocando em porta, que a gente batia em porta, ou parava a gente na rua. Eu lembrei de um detalhe. Como eu consegui esse trabalho? Lembrei. Eu tava num mercado lá, bem grande, que se chama El Pueblo, em Mariano Roque Alonso. E eu lembro que uma mulher me parou pra vender uma coisa. E eles têm aquelas, sabe os caras que vendem perfume na Uruguaiana? Aquele pique ali, uma malandragenzinha. Aqui ó, tô te dando de presente. Aí se tu for bobo tal, não sei o que, aceita. Só que eles vão te empurrar. Se você comprar esse é presente. É uma conversa, né? Nisso eu percebi. Não, eu falei que era brasileira. A mulher que veio me atender, ela era brasileira. Foi aí, só que ela mora lá há anos. Ela é casada com um paraguai, na época ali e tal. E ela me chamou pra essa oportunidade, lembrei. E supostamente ela era uma chefe lá, mas, mano, atuava com todo mundo, sabe? Era muito estranho. Esqueci até o nome da empresa. E resumindo, eles vendiam Era mais perfume, mas tinha umas paradas muito furreca lá, mal feitas. Eu tava no bairro onde tinha muitos brasileiros, então batia em portas, parava a gente na rua e calhava de encontrar brasileiros. Então acabava facilitando um pouquinho, sabe, minha adaptação, né? Porque se fosse só Paraguai e espanhol, acho que seria um desafio maior. Mas assim, eu tô falando de uma porcentagem menor, sabe? Digamos que de 100%, naquele bairro ali, 30% era brasileiro. Então meio que dava tinha um quebra-gelo, né? Não era todo o tempo aquela coisa assim, né? Difícil. Vendi nada. Um dia. Vendi nada. Digamos que foi positivo porque as pessoas que estavam comigo me elogiavam muito. E detalhe, eu nunca vendi. Conteúdo para outro tipo de vídeo, mas meus pais, a vida inteira, mais minha mãe, eles se ligaram muito e se envolveram muito em comércio. Minha mãe, meu avô era comerciante. Para quem não sabe, minha mãe é do Rio Grande do Norte. Meu pai é baiano e eu sou carioca. E minha mãe é do Rio Grande do Norte. Meu avô foi pro Rio de Janeiro para procurar trabalho na época. E minha mãe, apesar de ser potiguar, ela cresceu, digamos que no Rio. E aí ela respirou muito esse ar de comércio. Ela sempre teve sonho de ter loja. Ela teve loja, teve uma empresa por bons anos, eu não lembro, mas assim, não sei. Acho que uns 10 anos, não sei. Só que já não tem mais, né? Então eu respirei muito essa coisa de comércio, de não sei o quê. Só que minha mãe sempre me chamou para trabalhar com ela, desde novinho. E eu nunca quis. Quando muito pequeno, eu ajudava com roupas que ela fabricava. Tipo, ela comprava camiseta lisa, estampava. Ela tinha uma máquina com meu tio e com a minha tia de estampa, de transfer, eu acho. Aí foi isso. Então eu ajudei ela naquele começo. Levava pra escola, pra igreja, um negócio assim. Ela me chamava já quando tinha uma loja estruturada, CNPJ e tal. Eu nunca quis. Eu até tinha uma espécie
sei lá, eu tinha um olhar meio estranho, sabe, pra isso. Que pra mim é muito desafiador você abordar pessoas, assim, tentar, não convencer também, mas tipo assim, fazer a pessoa levar algo do que tu tá oferecendo. Então eu sempre fiquei longe, apesar de ter vivido isso. Então aquilo desbloqueou essa coisa em mim, sabe? Eu tive uns feedbacks naquele primeiro dia, e no segundo dia acho que eu apareci também lá, que eles falaram: caramba, Caio, você fala bem, você chega, não sei o que e tal, e eu guardei aquilo pra mim. Só que no terceiro dia eu não fui, que eu percebi que aquilo era uma, como fala em espanhol, uma estafa, fraude, digamos, vai. De fato era. O que mais me incomodava naquele trampo ali é que eu tinha que mentir. Eles tinham um plano já, né, pra abordagem, que era tipo assim, ó, não, vamos inaugurar na próxima semana uma loja aqui no shopping tal. Só que era mentira, nunca inaugurava. E aí aquilo me incomodava, eu falei, não gosto, cara. Pra quem me conheceu com venda sabe que eu não minto, eu falo a verdade. Tem gente que meio que se impacta um pouco com isso, mas hoje eu sou muito amigo de muitos clientes, tive muitos clientes fiéis, porque esse é o meu jeito de ser, vendendo, e dava certo. Não fiquei naquilo, não ganhei dinheiro, me pagaram só alimentação, eu lembro. Nisso, eu tinha uma namorada naquela época, e a amiga dela era amiga de uma mina que trabalhava no recursos humanos de uma empresa, né? Que era a venda de eletrônicos. Então, conseguiram de alguma forma me meter numa loja, numa empresa mais séria e tal, pra vender eletrônicos. Vendia celular, tablet, notebook, PC game, várias paradas, sabe? Cara, eu descobri uma skill minha ali. No começo, obviamente, foi um desafio, eu não falava espanhol direito. Mas os paraguaios, curiosamente, eles se interessam muito no diferente. Então acabava jogando muito pro lado da conversa. Eles perguntavam, falavam que era do Rio, eles se encantavam mais. Porque, não é por nada, mas estrangeiro vê Brasil, olha pro Rio, que é o propagado, né? E a gente sabe que o Brasil é rico em turismo, culinária, um monte de coisa. Eu fico feliz, mas eu sei que, infelizmente, falando de Brasil no geral, não é legal. O Brasil tem muito mais que o Rio a oferecer, apesar de que o Rio, pra mim, eu acho absurdo. Então eu aproveitava isso e ia muito na trocação de ideia. E cara, eu consegui por anos ali ser um dos melhores vendedores da loja. Detalhe, era uma empresa que tinha 21 lojas em Assunção. Eu fiquei papo de 3 anos e 7 meses nessa empresa, sendo que não direto, eu saía, voltava. Por exemplo, nessa primeira etapa eu fiquei 2 meses e saí porque eu tinha que resolver documento, dar entrada em vários documentos para ficar lá, pegar residência temporária, várias coisas. Então esses primeiros 2 meses eu tive um feedback muito positivo deles. Eles gostaram muito de mim e digamos que eu saí com a porta aberta. Só que eu precisei sair para resolver a documentação. E naquela loja, esse é o detalhe, eu trabalhava 12 horas por dia, folgava terça. Era muito difícil resolver coisa. Então eu decidi sair, já tinha feito algum dinheiro, já tinha meu aluguel. Eu acho que eu fui pro meu aluguel já 1 semana e meia depois, já tava com o meu lugar e tal, tudo bem limitado. Eu tenho um carinho imenso com o dono do meu aluguel. Foi também a pessoa com quem eu mais fiquei, assim, morando no somatório total. Que ele, cara 10. Tipo, esse cara me ajudou, foi surreal. Me deu alguns móveis ali e tal. Nossa, surreal. Sou eternamente grato pela ajuda que ele ofereceu. Na pandemia, então. Mas vamos lá. Aí eu saí, resolvi documentação e tal. Depois eu voltei a buscar trabalho, né? Eu achei na internet uma vaga para trabalhar de assessor. Eles chamavam de assessor educativo. Resumindo, minha função era captar alunos que fossem estudar mestrado e doutorado no Paraguai. E o carro forte disso eram angolanos, mas também tinham moçambicanos, fazia muita propaganda Cabo Verde, mas eu não lembro de estudante de Cabo Verde. Brasileiros demais. Assim, digamos que era 65% angolanos, 25% brasileiros e o resto ali, alguns gatos pingados, né, de outros lugares. E cara, ali também foi, digamos que uma espécie de venda, né, mas no caso eu oferecia cursos de mestrado e doutorado e era muito mais acessível que em seus países e muitos vinham estudar. E ali eles estudavam à distância, janeiro e julho eles tinham que estar presencial lá por aproximadamente 20 dias. E quando eles estavam em Assunção, era quando a gente tinha um trabalho pesado, porque a gente era um assessor, a gente estava ali a todo tempo para assessorar, para ajudar
sabe, era um faz tudo. Foi uma experiência muito legal também, porque a minha chefe, nossa, cara, eu acho que eu dei muita sorte com chefes, assim. Ela era surreal também, porque ela me ajudou. Eu tenho um carinho imenso por ela, a gente se fala até hoje, desde 2018. Ela é genial. Eu acho que eu entrei ali em julho, agosto, e saí mais ou menos... eu saí em fevereiro de 2019. Infelizmente a Angola entrou em crise nesse começo do ano, e os alunos, que era o carro forte da Angola, não puderam mais ir, e ela teve que nos despedir, né? Mas beleza, pagou tudo certinho, sempre muito honesta. Aí eu lembro que ali eu comecei a caçar emprego e eu não queria voltar para a loja me pagava bem, mas eu não queria voltar porque eram 12 horas por dia, era massivo, sabe? Era difícil, cansativo. Shopping, você não tinha horário de almoço, às vezes você, se estivesse tranquilo, comia 40 minutos, se não estivesse tranquilo era 5 minutos, sabe? Era pesado, era pesado. Mas você via retorno em comissão, essas coisas. É o que todo mundo sabe sobre trabalhar em shopping, né? Ralação, mas que você tem um retorno ali, né, do teu trabalho árduo. Tá, daí eu fui entrar numa parada de vender, era um escritório lá, era venda de planos odontológicos. E ali eu não fui tão bem. Fiquei bem pouco tempo, eu devo ter ficado ali 1 mês e meio. Mas eu fiz umas boas amizades ali, tem pessoas que eu converso até hoje. Não deu certo. E eu lembro que eu comecei a dar aula de língua portuguesa para estrangeiros, num curso. Normalmente o que acontece, né? Eles não exigem uma formação, um título acadêmico. Eles simplesmente querem saber do teu conhecimento naquele idioma, e você tem uma metodologia e você se adequa a essa metodologia. Foi uma experiência nova. A única experiência que eu tive com o ensino foi de bateria. Eu confesso que não é muito a minha praia ensinar, porque eu tenho, como eu já falei lá no primeiro vídeo, infelizmente eu tenho um problema de dificuldade de acreditar no meu potencial, sabe? Obviamente eu tenho trabalhado isso, mas é uma barreira que eu tenho. Mas foi um desafio, enfrentei, e no começo eu entrei como para tapar buraco. O professor teve que faltar por algum motivo, eu tava lá. Então eu ficava ali, indo em vários lugares. E eles pagavam bem. Se eu tivesse, por exemplo, 8 horas por dia trabalhando naquela empresa ali, todos os dias, segunda a sexta, nossa, tinha ganhado bem. Mas a hora tapa buraco. Então, digamos que aquela grana me ajudou muito. Sou muito grato também a essa oportunidade. Foi uma experiência legal, apesar, como eu falei, sinto que não é muito a minha praia, mas foi muito legal a experiência. Depois tiveram oportunidades de aulas particulares, mas, como eu falei, não é muito minha praia, então eu não quis enfrentar isso. Daí eu tive que voltar pro shopping. Só que eu voltei pro shopping fazendo esses extras. Tipo assim, eu tinha um bom salário do shopping, mais uns extras. Dava uma hora de aula ali. Eu lembro que teve um momento que eu fiquei fixo no lugar e eu trabalhava sábado o dia inteiro. Nossa, aquilo ali foi um plus muito, muito bom. E tava tudo muito bom, veio pandemia, todo mundo em casa. E quem se deu bem naquele momento eram os vendedores que já tinham na empresa, não, o setor para call center, eles falavam, mas não tinha chamada. Era tudo injetando ali em rede social. Só que eu não tinha experiência com aquilo, e porque o meu negócio era isso, sabe? Eu ganhava muito cliente no tete-a-tete. E como eu falei, acho que 80% do meu tempo naquela empresa eu fui o melhor vendedor da loja, não da empresa, porque tinham lojas que eram localizadas em setores mais, digamos que mais ricos, então, era fácil vender. Chegava uma pessoa rica, que era o iPhone, o novo. Aí, tu vende, sabe? Só entrega. E não, na loja que eu tava, era um setor de classe médiazinha ali, classe média baixa, então tu tem que papear. Então, e eu tava sempre ali na concorrência com as pessoas de lugares ricos. Tinha um ranking, né? Top 10, eu tava sempre ali. Top 4, top 6 da empresa, mas da loja eu sempre, muitas das vezes, eu fui o melhor. Vez ou outra, não. Aí veio pandemia, e aí eles entraram no acordo de pagar metade do salário mínimo, só que uma comissão muito alta, só que você não conseguia vender. E aí eu me estrepei todo. Mas beleza. Aí enfrentei, e depois foi voltando aos poucos já ali pro fim do ano, eu acho, né? Setembro. Aí colocaram aquele protocolo de entrar no shopping, máscara, lavar a mão. Sabe, era meio chato, né? Mas foi essencial. Voltamos ali com tudo, nossa, e bum, vendendo muito.
Final de 2020, cara, eu comecei a passar uns problemas sérios no Paraguai, que eu vou deixar esse tipo de problemas para um vídeo, que é uma parada mais pesada, que eu nunca tinha passado na minha vida diretamente, e aquilo começou a me incomodar muito o meu psicológico. Comecei a procurar psicólogo, eu passei por problemas bem sérios lá, sociais, digamos. Mas eu tentei ser forte, e aí ali eu lembro que eu decidi sair da loja, e eu sempre fui muito bom vendedor. Cara, e aquilo ali me surpreendeu. O dono da empresa, o dono de todas aquelas lojas, cara milionário assim, ele veio até mim e falou: o que eu posso fazer para você ficar? Falou assim. Eu falei, cara, nada. Falei assim, nada. Ele, não, Caio, por favor, a gente precisa de você, por favor, tô te pedindo, por favor, me fala. Aí ele começou a anotar, quanto tu tá ganhando? Me fala. Aí eu falei, bum, 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 bum. Ele falou, vamos fazer um acordo? Fica só até Reis. Reis é os Reis Magos, é um feriado que é muito forte na cultura hispanohablante, eu acho. Não sei se é. No Brasil a gente não tem isso, mas em janeiro, tipo assim, pegam 3 feriados muito fortes de essa onda de presente, né? Que é Natal, Ano Novo e Reis, que é começo de janeiro. Isso era outubro. Ele falou, fica até os Reis. Só que vamos fazer um acordo. Caraca, tirava a grana. E era um acordo meu e dele. Eu tenho essa folha até hoje. Ele fez a caneta. Eu guardo com o maior carinho, porque ali foi o momento que eu falei, caraca, eu tenho valor, sabe? E, mano, o que eu fiz de dinheiro no final de 2020 até janeiro de 2021 foi quando eu decidi ficar mais tempo. Eu falei, caraca, mano, eu percebi que aqui no Paraguai, qualquer lugar do mundo, né? Se você tem um pouco mais de grana, só pra ter uma ideia, tá? Eu tripliquei meu salário. E eu não ganhava mal. E era um bagulho entre eu e ele. Eu falei, cara, no Paraguai, com dinheiro tu vive bem. Aí eu decidi ficar mais tempo. Só que, obviamente, depois que passou esse tempo, eu decidi ficar. Reduziu, né? Aquele acordo. Mas eu ainda tive um pequeno privilégio.